Oi, gente! Tem barbante aí? Gente, eu tô finalizando uma encomenda, olha, são 6 suplás e eu quero conversar com vocês nesse vídeo, enquanto eu faço aqui o meu crochê, eu quero falar com vocês sobre como fazer as primeiras vendas lá no Shopee. Muita gente entra em contato comigo e fala, né, nossa, eu fiz a minha loja já tem vários meses e eu não consigo vender nada. Qual seria a sugestão, que dica que poderia dar pra ajudar vocês? E daí, eu vou pegar a experiência que eu tive, o que aconteceu comigo, e algumas coisas que eu tenho pesquisado, que eu tenho olhado em grupos, né, conversando com outros vendedores, o que a gente pode fazer pra desempacar, né? Começar a fazer a primeira, segunda, terceira, quarta venda e aí não parar mais. Então, se você faz crochê, pega aí a sua agulha, bora crochetar junto e não importa o que você tá fazendo, liga aí o som e bora ver como é que faz para fazer as primeiras vendas na Shopee. Primeiro eu vou falar aqui o que eu tô fazendo, são 6 peças do suplá para café, olha só, já estão bem adiantadinhos, só falta a última carreirinha. Vou deixar o link da minha loja aí na descrição do vídeo para vocês darem uma olhada nos produtos. Às vezes as pessoas têm curiosidade sobre preço, para poder precificar o próprio produto e também para comprar. Então, a loja vai ficar fixada e o meu Instagram também. Outra coisa, já tem passo a passo no canal. O passo a passo, ele tá todo numa cor só, mas aí você vai fazendo na cor que você quiser, tá? E agora sim, bora crochetar, porque barbante parado não vira crochê. Comecei aqui já, gente, ó, o meu trabalhinho. E vou começar também agora com a dica lá da Shopee. A primeira coisa é divulgação. Não adianta você colocar as coisas lá para vender, não adianta você colocar um preço baixo, não adianta você fazer a coisa mais linda do mundo com fotos lindas se você não divulgar o seu produto. Quem não é visto, não é lembrado. Então, monta a sua loja todinha, coloca tudo do jeito que você queria colocar e começa a divulgação. Divulga no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Onde você usa, você divulga. E pessoalmente também. Onde você for, você fala, eu tô com uma lojinha lá na Shopee. Sabe por quê? Às vezes as pessoas não vão comprar logo de cara, mas só o fato de ter bastante acesso na sua loja, várias pessoas estarem indo lá e olhar, já engaja o seu anúncio, né? As pessoas estão interessadas, elas não estão comprando ainda por ser uma loja nova, mas tá demonstrando interesse e isso faz com que a Shopee acabe divulgando um pouco mais. Quem é visto é lembrado, certo? Então, divulgação. Não adianta só colocar o produto e ficar esperando um dia ele vender. Tem que divulgar. Ah, mas eu não tenho Instagram, não costumo mexer no WhatsApp, não sei o quê. Começa agora, inventa o seu jeito aí de fazer a sua divulgação, certo? Então, a primeira dica é divulga. A segunda é você pedir para alguém comprar para você. Então, você tem um parente, tem um amigo, tem alguém, e você pode chegar para essa pessoa e falar assim, olha, eu acabei de abrir minha loja na Shopee, eu precisava que alguém comprasse para que esse anúncio começasse a aparecer. Você não me ajuda? E assim, 90% deles nem vão ligar, nem vão responder, né? Mas eu tô falando isso é pra você fazer com uma pessoa bem chegada, sabe? Tipo, a sua irmã, sabe assim? Aí ela vai ver lá e ela vai comprar só pra te ajudar a divulgar aquele anúncio. Mas tem alguns poréns que você tem que se atentar muito. Essa pessoa pode ser da sua cidade? Pode. Eu compro vários produtos que são aqui da minha cidade mesmo na Shopee. Então, a Shopee entende que às vezes você não quer ir buscar, você quer que entregue em casa, certo? Só que essa pessoa, ela não pode ter nenhum vínculo com você lá na Shopee. O que isso significa? Olha só, se você já comprou no seu aplicativo usando o cartão de crédito dessa pessoa, você tem um vínculo, existe um registro de que vocês compram juntos. Digamos que você gerou um código de Pix e aí essa pessoa pagou no banco dela, porque para ela é mais fácil usar o Pix ou o dinheiro estava com ela, porque ela é muito próxima de você, né? Então, você tem um vínculo lá, a Shopee ela pode identificar como fraude. Então, interessante seria alguém que você não faça negócios na Shopee, nunca fez, nunca usou. Sabe quando você tem, por exemplo, o iFood? Aí você vai e vai pedir uma pizza. Aí o seu amigo tá em casa e ele pede no aplicativo dele para entregar na sua casa? Então, isso é um vínculo que você tem lá no iFood, né, com essa pessoa. Pode ter acontecido uma vez só, mas existe um registro, certo? Mesma coisa não pode ter lá na Shopee, se atenta bem. Pode ser uma pessoa do trabalho, sabe? Alguém que você pode pedir, que ela é legal, talvez ela faça, mas não pode ser alguém que tem esse vínculo, certo? E aí você vai fazer, seria interessante você colocar um preço abaixo para que ela compre, sabe? A primeira venda. Tem que ser alguém de muita confiança, sabe? Uma pessoa que você possa conversar para fazer certinho, para que quando ela recebesse o produto, ela tirasse umas fotos bem bonitas e colocasse lá na variação. Na variação, por quê?
As pessoas vão ver a avaliação dela ali, só tem uma venda, mas essa pessoa comprou, gostou, amou e tá recomendando, né? Assim você já vai ter uma avaliação lá para incentivar os novos compradores a comprarem, né? Lembrando que eu tô falando isso de uma forma justa, tá? Então é só para divulgação, mas você vai fazer um produto bem feito, bonito, de qualidade, como você vai fazer para todos os outros compradores, os outros possíveis compradores, certo? Não é enganando, você tá só ajudando nessa primeira venda, nessa primeira avaliação. Gente, a terceira opção é, quanto mais pessoas entrarem na sua loja, mais ela vai ser recomendada, tá? Então, o que você tem que fazer? Isso aí não tem como fugir muito, sabe? Às vezes outras pessoas não fizeram dessa forma e deu super certo, então não tem problema, tá, gente? Eu tô falando da minha experiência, coisas que podem ajudar vocês. Coloca um cupom lá para novos seguidores. Então, você entra lá na parte da sua loja, vai em marketing e tem criar cupom. Nesse criar cupom, você coloca a opção para novos seguidores. O que isso significa? Às vezes a pessoa, ela viu o seu produto, raramente assim, ela só apareceu assim de relance. Aí ela dá uma olhadinha na sua loja só pra ver, por curiosidade, e tem lá a opção seguir. Se você seguir, você vai ganhar 1% de desconto, R$1 de desconto, 10% de desconto. Você vai avaliar o que dá pra você fazer. Cuidado pra não colocar um desconto grande demais e você não receber absolutamente nada. Esse cupom de novo seguidor, normalmente as pessoas não usam muito, sabe? Porém, ele vai fazer com que aquele cliente fique na sua loja, né? Ele vai seguir só por seguir, só para manter o cupom. E você ganhou ali um pouco mais de engajamento, porque uma loja que não tem nenhum seguidor, ela não inspira tanta confiança, né? Agora você chega lá e a pessoa já tem 100, 200, 1000 seguidores. Você já pensa, é uma loja que já tá um pouco mais consolidada, apesar de ter poucas vendas, né? Ou nenhuma, no caso, né, de quem tá começando. Certo? Então, terceira dica. E lembrando, gente, que eu tô dando dicas assim bem simples e às vezes é no simples que a gente tá perdido, né? Por isso que eu tô falando, que são coisas que eu fui descobrindo conforme eu fui fazendo, sabe? Aí a quarta dica, ela também é bem simples. Foto com fundo branco, a Shopee divulga mais. Isso tá nas próprias regras da Shopee. Lá na hora que você vai fazer um cadastro de produto para vender ali no ADS, que é aquele sistema de impulsionamento pago, né? Lá eles dão algumas dicas e uma delas é essa, sobre você colocar foto com fundo branco. Porque é tudo automatizado, né, gente? É tudo robô que faz. Então, quando o fundo tá branco, ele consegue fazer uma leitura melhor do que é o produto que você tá vendendo. Isso não quer dizer que você não possa pôr outras fotos sem ter fundo branco. A maioria das minhas fotos, por exemplo, elas não têm fundo branco, mas isso foi porque quando eu coloquei aqueles primeiros anúncios, eu não sabia disso, então eu fui deixando. Eu tenho vendido bem através dessas fotos, mas aos pouquinhos eu tô colocando novos anúncios com fundo branco, porque o mais importante até do que o fundo branco, na minha opinião, é a foto tá boa, tá nítida. Então, às vezes a gente tá forçando ali um fundo branco, mas tá deixando a foto feia, né? Eu tenho algumas fotos que não estão com uma qualidade muito boa, que eu quero ir substituindo ao longo do tempo, mas que ainda não deu, porque toda vez que eu vou tentar tirar foto daquele produto, a foto não fica legal. Então, é uma coisa que você tem que observar. Se você estiver usando com fundo branco, a sua foto ela vai ser mostrada para mais pessoas. Porém, se você tá tirando foto com fundo branco e tá ficando feio, não adianta muito, né? Então, vê aí se você consegue tirar boas fotos. Todas as minhas fotos são tiradas com o celular e o meu celular é simples, é Samsung, tá, gente? Então, às vezes as pessoas estão pensando, eu tenho que ter uma câmera boa, um celular bom. E óbvio que se você tiver, vai ser muito melhor. Vai facilitar muito o seu trabalho. Mas se você não tiver também, não tem problema. Faz com que você tenha e vai melhorando conforme o tempo for passando, certo? Mais uma dica. Coloca mais de uma foto no anúncio. Às vezes eu quero divulgar, por exemplo, este suplá aqui, que é em rosa com cinza e branco. E aí eu coloco uma foto só dele lá e não tem mais opção de passar para o lado e ver outras fotos, outros ângulos. Eu deixo de comprar quando a loja só tem uma foto, porque eu fico achando que não tirou todas as minhas dúvidas. Então, mas eu não tenho muita foto desse produto. Corta. Tira uma foto mais de longe, por exemplo, aqui, ó. Tá aparecendo tudo. Aí eu vou
corta a foto e mostra aparecendo só um pedacinho, mostra a foto aparecendo só esse pedaço aqui. Faz edições nas fotos, onde você pode colocar pelo menos 3 fotos. A Shopee, ela quer que você coloque um vídeo também, né? Pra poder mostrar. Eu não coloco muito vídeo porque, na minha opinião, os meus vídeos, eles perdem a resolução. Eles não ficam tão nítidos. Então, eu achei que no meu caso, assim, não ajudou muito, sabe? Eu não fiquei satisfeita, então eu optei por não colocar vídeo. Mas a Shopee, ela tá pedindo pra você colocar pelo menos um vídeo e pelo menos 2 ou 3 fotos com fundo branco. Mas aí você vai fazer conforme você achar que tá dando certo pra você, tá? Então, várias fotos. Quando você entra no anúncio, o que você quer saber? Quando você entra pra comprar um produto, o que você quer saber? É isso que você tem que pôr no seu anúncio, o que você quer saber, né? E agora eu já perdi aqui, mas eu acho que é a quinta dica. Quando você escreve o nome do produto, sabe? Do anúncio, você tem que colocar palavras-chave, que são palavras que as pessoas podem procurar e achar o seu produto. Por exemplo, se eu tô querendo vender uma agulha de crochê e eu coloco lá, agulha número 2,5. Raramente alguém vai colocar essa especificação para comprar. Mas se você colocar uma palavra-chave que seja bem abrangente, que englobe muitas coisas, já vai facilitar. Por exemplo, agulha de crochê, numerações variadas, aí você coloca agulha de crochê 1,5, agulha de crochê 2,5, agulha de crochê 3,5. Essas outras coisas que você coloca no final do nome, elas são variáveis, mas o que precisa aparecer primeiro ali é agulha de crochê, entendeu? Se você está procurando um tênis vermelho, você vai escrever tênis vermelho. Você tem que pensar nisso. Se você estivesse procurando o produto que você quer vender, você como compradora colocaria como? Você digitaria lá para pesquisar aquele produto de qual forma? E isso é importante porque essa é a palavra-chave. É por ali que o seu cliente vai achar o seu produto. Então, se eu quero vender uma tesoura, eu não vou colocar... tesoura é fácil, né? Por exemplo, barbante, né? Vamos falar das coisas que eu vendo aqui, que eu uso, que pra mim é mais fácil. Você converte tudo isso que eu tô falando pro seu nicho, pro que você faz. Então, se eu quero vender um barbante, eu não vou colocar assim, ó, a marca do barbante e depois o nome, a palavra barbante. Por exemplo, eu tô usando aqui um barbante Euro-Roma. Eu tenho que colocar barbante Euro-Roma. Se eu colocar Euro-Roma barbante, não vai rolar. Pode ser que alguém ache? Claro que pode. Vai funcionar de várias formas diferentes. Mas você já vai dificultar um pouco essa busca. Deu pra entender? E é que nem eu tô falando, gente. Tô falando do que eu vejo, das coisas que eu acho que tá dando certo pra mim. Pode ser que pra outra pessoa ela assista esse vídeo e fale assim, não tem nada a ver. Então tá tudo bem, né? E se alguém tiver mais alguma dica, pode colocar aí, porque eu também tô querendo aprender, né? Então você vai colocar, você tá vendendo suplá? Coloca suplá. Você tá vendendo tapete? A primeira coisa que tem que aparecer ali é tapete. E assim você vai colocando a palavra-chave em primeiro para que ela tenha mais relevância, certo? Mais uma dica, sexta, né? A legenda da foto, a legenda ali, a descrição do seu produto, ela tem que estar bem fácil de ler. A descrição, ela é muito importante porque para tirar as dúvidas logo de cara. Então, assim, evita o máximo de muita gente perguntando para você coisas que são óbvias. Por exemplo, se você está recebendo várias perguntas sobre quantas peças vem, então essa é uma coisa que você pode colocar lá na descrição. Este kit acompanha 2 peças, esse kit acompanha 3 peças, né? Então, deixa bem explicadinho aquilo que as pessoas têm perguntado para você. O legal da loja é que ela ajuda, ela simplifica para você, né? Ao invés de você ter que todo cliente entrar lá e perguntar: oi, vem 2 peças? Oi, vem 2 peças? Oi, você vende de 4 peças? Já tira logo essa dúvida lá na legenda da descrição, lá na explicaçãozinha. Não coloca informação demais, coloca as informações necessárias e que façam com que o cliente tenha vontade de comprar. Então, você pode colocar lá, ideal para proteger a sua mesa, ideal para proteger o seu vidro, sabe? Coloca uma coisa assim que a pessoa vai ler, ela também vai achar interessante, fala assim, nossa, eu não pensei nisso, né? Achei legal. Mas não demais, para que a pessoa bata o olho, veja que tá muita coisa escrita, que tem muita coisa escrita, né? E tenha preguiça de ler.
Começa logo com o principal, acompanha 3 peças, o tamanho da peça, feita do quê, né? Assim, ela vai ler ali o que ela precisa saber e logo abaixo você coloca lá uma mensagem que você acha que vai fazer, né, com que ela sinta mais vontade de ter aquele produto. Você vai fazer do seu jeito, gente, do jeito que você achar melhor e sempre se colocando no lugar do cliente. Se você fosse comprar esse produto, essa legenda tá boa? Tá do seu agrado? Você acha que tá bem explicadinha? Sempre vai ter gente que não vai achar bom, mas isso faz parte também das vendas, né, na Shopee, em todo lugar. Agora tem o item, né, a dica, que vale para qualquer outra coisa, gente, persistência. E essa é a mais importante. Você não vai chegar lá vendendo e vender, sabe? Se fosse assim, todo mundo abriria uma loja, não é verdade? Você vai persistir. Muitas vezes as pessoas conseguem porque as outras desistiram, sabia? Então você entra lá, tem 10, 20, 30 lojas do mesmo nicho que você. Às vezes 300, né? 1000. Quem ficar, ganha, né? Às vezes as campanhas vão aumentando, os valores, né, os descontos vão ficando cada vez mais difíceis. E quanto mais pessoas desistirem, melhor para você. Agora, se você também desistir toda vez que ficar difícil, você nunca vai ficar fácil. Você nunca vai achar que tá bom. Então, toda vez que mudar alguma regra, alguma taxa, alguma coisa, você tem que se adaptar. E é óbvio que se tá dando muito problema, tá dando muito prejuízo, você tem que analisar se tá valendo a pena para você. Sempre. A questão do preço, o preço competitivo, ela é bem relativa dependendo do seu produto. Então, produtos, por exemplo, de moda, eles têm bastante concorrência. Por quê? Porque todo mundo consegue comprar dos mesmos fornecedores, praticamente, né? Às vezes você entra lá, o próprio fornecedor daquela roupa, ele tá lá também. Os fabricantes, os fornecedores, tá todo mundo lá. Então, pensa o seguinte, quem tem estoque ganha, né? Você coloca lá o seu produto, às vezes a pessoa quer comprar maior quantidade, você não tem, né? A pessoa de quem você quer comprar não tem, e aí você vai achar em outro fornecedor. Então, se preocupa com a concorrência no sentido de preço, mas coloca o seu preço, você vai achar o seu comprador também. Faz uma análise, o preço dos outros, eles têm que ser um parâmetro para que você identifique qual o melhor preço. Então, se tem um produto que várias pessoas estão vendendo por R$10, se você colocar por R$20, a chance de você vender bem aquele produto é bem pequena. Então, às vezes não dá para vender no mesmo preço ou abaixo do que aquela pessoa tá pedindo, né? A gente também tem que ter essa consciência, né? Às vezes você fala assim, não, mas eu já compro por R$10. Então, não dá para você vender de R$10. Não fica sofrendo, analisando o preço dos outros. Cuida do seu, certo? Se todo mundo tá vendendo o produto por um valor que você fala assim, não, para mim não vale a pena vender nesse preço, ou você coloca no preço que vale a pena para você, ou você busca um outro produto, né? Tem muita gente vendendo muita coisa. Às vezes você pode vender uma coisa diferente e fazer a diferença. Uma outra coisa também que é super importante é você ter várias coisas diferentes na categoria certa. Você vê que mesmo lá no marketing, né, na hora que a gente vai no painel lá da loja, a própria Shopee, ela incentiva a gente a criar novas categorias. Porque utilizando novas categorias, o seu produto ele vai ser indicado na categoria, por exemplo, moda, na categoria de casa e lazer. Se você vende produto para criança, esse produto vai ser indicado lá na linha infantil. Então, se você tiver um anúncio para cada categoria dessas, você vai acabar vendendo mais. Por quê? Porque ao longo do mês, a Shopee ela vai dando cupons para essas categorias. Então, por exemplo, categoria moda tá sempre tendo ali cupom, o frete tá mais barato para quem comprar da categoria que é moda. Então, se você tem a opção aí de colocar mais de um tipo de produto, na Shopee vai dar certo. E às vezes você coloca um nicho e de repente aquele outro nicho que você colocou é o que vai para frente. E aí, se a sua ideia é vender, é trabalhar com vendas, você vai focar naquilo que tá dando mais certo, mas mantendo sempre outras opções. Às vezes o cliente ele quer completar ali o valor do frete e ele acaba comprando uma coisa que não tem nada a ver com o que ele compraria. Eu, por exemplo,
Outro dia eu fui comprar adesivo, fita adesiva, sabe? Pra poder fechar minhas embalagens. E precisava de completar com uma coisa de R$3 pra poder ter o frete grátis. Aí eu fui na loja da pessoa, quase tudo lá era 30, 40 reais. Então não daria, né? Passaria muito, né? Eu não queria completar com tanto. Então o que foi que eu comprei? Um clips, né? Uma caixinha de clips lá. Que foi R$4,99. Então, uma coisa que não tinha nada a ver com o Durex. Tem a ver com papelaria, né? Tem a ver ali com o nicho dele. Mas eu comprei um clips que eu nem precisava para poder colocar uma opção. Se não fosse por esse clips, eu teria que ter comprado ou duas, né? Duas fitas de Durex grande que eu queria, né? Da fita adesiva. Ou eu desistiria da compra. Eu, sinceramente, desistiria da compra se eu não achasse alguma coisa que completasse o valor para que eu tivesse o frete grátis. Por quê? Porque eu ia continuar procurando em outra loja onde eu comprasse só fita adesiva, né? Ainda bem que tinha um clips lá, né? Que eu acabei me interessando, mas é bom ter várias opçõezinhas assim. Coloca coisas de várias categorias, né? E quem sabe seja isso que esteja faltando na sua loja. Uma outra coisa também que pra mim deu super certo e espero que dê pra vocês vai ter a campanha, por exemplo, do 7/7. O que é que eles vão... você consegue ver como vai ser a campanha uma semana antes, 15 dias antes, né? E aí eles colocam lá que vão dar, por exemplo, frete grátis com valor mínimo em produtos de R$29. Dá uma editada lá nos seus anúncios, coloca umas promoções, cria uns kits onde o valor vai ficar R$29. Tem muito cliente que quando vê ali que o produto é R$29, ele compra, porque é o valor exato para que ele ganhe lá o cupom de frete grátis. Deu para entender? Então, esse mês, a Shopee colocou o mês inteiro com valor mínimo para ganhar frete grátis. Você tem que comprar em cada loja R$10. Então, olha que legal. Põe um produto na sua loja que vai ficar dentro desse valor. Agora, com a nova taxa, eu não acho que compense tanto por coisas baratas, tá? Porque você vai perder, gente. Esse mês eu tô até vendo, né? O mês que vem muita gente vai dizer que perdeu dinheiro, porque muita gente não atualizou o preço. Eu vou fazer um outro vídeo depois sobre essa taxa, sabe? Que colocaram aí. Mas eu fiz uma venda logo no primeiro dia, no dia 1º, né? E, meu Deus, eu achei que eu ia ter um lucro lá bom. E no final das contas eu tive o valor que vai sair líquido pra mim de um produto que eu vendi a R$15, eu vou ficar com 8 por causa da nova taxa. Isso porque eu tinha que ter atualizado certinho, né? Eu não atualizei, esse produto específico eu só deixei lá, sabe, pra ver? Entrou a primeira venda, eu verifiquei, falei assim, não, vou R$15, esse produto aqui, desse jeito que foi colocado, não dá. Então já tive que dar uma atualizada. Então, são coisas assim que a gente tem que estar observando para não sair no prejuízo. Uma outra dica já perdi as contas das dicas aqui, gente. Quais dicas que são. Mas uma outra dica muito, muito importante é observar o anúncio que tá dando certo. E não mexer nele, gente. Por exemplo, tá vendendo muito sei lá, uma peça uma caixa de caneta. Aí você, eu vou trocar a foto desse anúncio aqui por uma foto mais atualizada, uma foto mais bonita e tal. Eu já vi gente falar que foi trocar a foto do anúncio e nunca mais aquele anúncio vendeu. E era um anúncio que estava vendendo super bem. Então, não é bom ficar modificando muito. Tem pessoas que falam que modificam e que não faz diferença nenhuma. Mas eu já tive experiência, onde alguns anúncios que eu mexi simplesmente pararam de vender e outros anúncios que eu mexi continuaram vendendo. Mas o que é pior? Arriscar e correr o risco daquele único anúncio seu que tá fazendo bastante venda parar de vender? Não sei qual é o critério, assim, que é usado, né? Deve estar lá nas regras, mas por via das dúvidas eu não tô mexendo mais. Enquanto ele tá lá parado, por exemplo, você colocou o anúncio e não vendeu nada, aí você pode dar uma modificada em alguma coisa. Agora, se você tá vendo, aquele anúncio tá bom, tá vendendo bem. Se tá vendendo bem, não mexe. Em time que tá ganhando, não se mexe, né? Assim que fala. Então, não mexe. Porque eu tive um anúncio que tava com mais de 100 vendas, que uma vez ou outra agora entra alguma venda. É muito raro, assim, bem na sorte mesmo. E era um anúncio que todos os dias eu tinha alguma venda dele, né? Sobre a demora de você começar a vender, de você começar a ter lucro. Gente, demora mesmo. É assim. Você já viu quando alguém abre uma loja na cidade? Todo mundo passa por ela, olha e vai embora? Às vezes as pessoas entram, veem o preço
e vão embora e não compram. É assim que funciona. Então, ao longo do tempo, aquilo vai se tornando um hábito, as pessoas vão acostumando com aquela loja e acabam comprando lá. Imagina o seguinte, tem uma reportagem que diz que todas as pessoas, né, é um parâmetro assim, né, que a maioria das lojas que são abertas, elas fecham e falem, né, em 3 meses. Não dá conta. Então, você abriu a sua loja agora, tem que estar preparada para os próximos 3 meses, vamos dizer assim. Por quê? Porque durante 3 meses é só luta, 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 e depois a partir do quarto mês, talvez você comece a ver a glória, né? Às vezes, talvez as coisas comecem a dar certo, mas você tem que estar preparado para não dar certo. E, gente, agora eu vou falar a parte que eu acho mais importante sobre vender lá no Shopee ou na internet em geral. Você tem que estar preparado para quando essa loja der certo e para quando ela não der certo. Então, você abriu lá a loja, não tá vendendo nada, parece que tá dando tudo errado. Persistência. E aí, imagina que começou a dar tudo certo. Você colocou, entrou a primeira venda, entrou a segunda venda, entrou a terceira venda. Você tem que estar preparado para quando ela dar certo também. Principalmente se o seu ramo é assim, manual. Se é você que trabalha sozinha. Por quê? Porque e se chegar 10 pedidos para enviar no mesmo dia, você dá conta? Né? O que você vai fazer se isso acontecer? Você tem que ter um planejamento em relação a isso. Né? Vai demorar de acontecer? Vai, mas vamos dizer que você seja uma pessoa que tenha mais sorte que as outras pessoas, usou uma estratégia melhor. Se der tudo certo, porque já aconteceu de você... Deu, né? Vou falar sobre mim, né, gente? Eu colocar lá, eu tô lá na maior luta para conseguir as minhas primeiras vendas e tal. E de repente começou a entrar um monte de venda. E eu simplesmente não dou conta de fazer, porque o meu é manual, eu tenho que fazer cada uma dessas peças aqui, elas precisam ser produzidas para poder serem enviadas. Por mais que eu trabalhe, por mais que eu me esforce, eu tenho um limite que eu posso colocar, que eu posso concluir, que eu consiga atingir. Então, atingindo esse limite, não tem nada que eu possa fazer para aumentar a minha produção e conseguir fazer aquilo dentro do esperado. Não é verdade? Isso sem contar que pode vir alguns problemas, assim, alguma reclamação, algum cliente que quer que você mande logo, sabe? Essas coisas assim. A gente tem que estar preparado para esse tipo de coisa. Mas o mais importante é ter um planejamento, caso a sua loja bombe de um dia para o outro. E aqui eu vou dar uma dica para você quando isso acontecer. Eu ia falar se acontecer, mas é quando, porque vai acontecer, tá? Estamos aqui, ó, dedo cruzado e pensando positivo, hein? Vai acontecer. Então, quando a sua loja começou, entrou um pedido no mesmo dia, daí daqui a pouco entrou outro pedido, você já preocupa, já dá uma olhada lá e fala assim, não, eu acho que não vou dar conta. Se entrar mais um, eu sei que eu não vou dar conta. Vai lá no seu anúncio e coloca como pré-venda. Não é legal mexer no anúncio, ficar mexendo assim, que nem eu acabei de falar, né? Só que se você vê que não vai dar conta, é melhor você mexer no anúncio e colocar uma pré-venda lá de 7 dias, de 10 dias, do que você não conseguir cumprir o prazo. Aí você recebe um ponto de penalidade lá. Com 3 pontos, o seu anúncio já não é mais mostrado e você acaba saindo muito mais prejudicado do que quando não vendia. Porque quando começa a vender muito, você também começa a investir um pouco mais. Você começa a correr atrás de, né, dar tudo certo. Então, por exemplo, às vezes você nem estava preparado para fazer muitas peças. Viu que tá vendendo bem, você vai lá e compra vários produtos e já deixa, né, um estoquezinho. Imagina que você sofre um ponto de penalidade e pare de vender, né? E seja bem por causa desse ponto, ele seja o terceiro e você já sai prejudicado. Então, se prepara para que tudo dê certo e se prepara para que tudo dê errado. Porque é 50% de chance de dar certo e 50% de chance de dar errado, né, gente? Mas quando der certo, você tem que estar super pronto, super preparado, né? E se você vê que tá entrando muitos pedidos para enviar na mesma data, vai lá e altera o final, altera lá como pré-venda para que dê certinho. Você pode também já cadastrar os seus produtos como pré-venda. E é legal de pôr como pré-venda porque você vai enviar tudo no mesmo dia. Então, às vezes, você até tem as pronta entrega aí na sua casa, mas aí você não pode ir no correio todo dia, por exemplo, né? Então, você deixa para enviar toda quarta-feira no correio. Todos os pedidos que entrarem até terça serão postados na quarta, sabe?
Aí você vai se organizando, vai começar aí 2 dias por semana. O legal é você enviar sempre antes da data, porque o cliente ele recebe lá a notificação que o seu produto foi postado antes da data. Mas também se você não conseguir enviar antes da data, não tem problema. Você tem que cumprir com a data que está lá estipulada pela Shopee. No meu caso, as minhas encomendas elas demoram de serem postadas, porque são trabalhos manuais, né, gente? Não tem como você acelerar demais, porque depende muito de você, é ponto por ponto, sabe? É diferente de você ter lá um produto onde você pega, embala e envia, né? Mas, graças a Deus, os meus clientes entendem, assim, né? Algumas pessoas falam que demorou bastante, mas demorar bastante faz parte do processo do trabalho manual, né? Mas quem tem o produto pronto, já comprou de um fornecedor assim, né? Também pode colocar a pré-venda. E aí vem um outro assunto que eu até falei esses dias aqui já no canal. Fiz um vídeo só sobre isso. Pode colocar tudo em pré-venda na Shopee? Porque a Shopee, ela coloca lá uma porcentagem para você. Se você pode colocar tudo isso em pré... A quantidade que você colocou lá, se excedeu a quantidade que eles indicam para você usar de pré-venda. Então, antes ficava só uma notificaçãozinha lá, dizendo que tem muito produto em pré-venda, que, né, o ideal é estar 8% e você tá com 80%, né? Antes chegava só uma notificaçãozinha. Porém, agora ela tá dando um ponto de penalidade para quando você tem muitos produtos em pré-venda. Só que esse ponto, pelo menos na minha loja, fica lá só assim, gente. Eu recebo um ponto de penalidade e eu tô penalizada lá. A penalidade que eu tô sofrendo é que eu não posso colocar na loja mais de 500 anúncios. Eu tenho 100, 150 anúncios assim, mas vai demorar muito de eu ter 500 anúncios na loja. Então, essa penalidade, ela não me prejudica, certo? Então, não precisa se esquentar muito com isso. Coloca lá e vai ajustando. Conforme você for tendo tempo, você tira alguns produtos de pré-venda e deixa pronta entrega, né? Uma coisa muito legal que a gente vai aprendendo com o tempo é qual produto que vende. Então, às vezes, você tem 100, 200 produtos cadastrados, mas tem 5 que vende. Esses 5 que você mais vende, você pode produzir, né, a pronta entrega e depois você pega e já deixa lá prontinho. Quando chegar a encomenda daquilo ali, é só você fazer o envio. Não é legal? Então, não necessariamente você precisa estar com eles para sempre como pronta entrega, né? Você começa como pronta entrega e vai se organizando. Esse ponto de penalidade não afetou em nada na minha loja. E assim, todos os meses ele fica lá. Assim que vence a penalidade, ela volta por causa que eu continuo com muitos produtos à pronta entrega. Se você não colocar que é pré-venda, o seu produto ele tem que ser enviado em até 2 dias úteis. E assim, no meu caso, eu não consigo. No seu caso, você consegue? Você consegue ir no correio, você consegue levar no ponto de coleta, você confia que eles virão buscar na sua casa, né, se for coletado, né, pela transportadora. Então, é complicado, né, gente? Essa parte, assim, eu prefiro colocar em pré-venda e eu vou falar pra vocês uma coisa. Depois que eu coloquei quase tudo em pré-venda na minha loja, foi libertador, gente. Eu não fiquei mais estressada com esse negócio de envio. Demora bastante para eu postar, porém, demora o tempo necessário de eu produzir. Não adianta eu falar que produzo rápido, sendo que eu não consigo produzir aquilo. E assim, se chegar uma encomenda, eu consigo fazer em um dia. Só que conforme a loja vai dando certo, vai entrando, por exemplo, uma encomenda por dia. No meu caso aqui, 2 ou 3 encomendas por dia, é o que entra lá na minha loja, tá? Mas eu não dou conta de fazer 2 ou 3 encomendas por dia, todos os dias. Porque acumula as 2 ou 3 de ontem. Vamos colocar que vai ser uma só, vai? A cliente entrou e pediu 4 peças. Eu consigo produzir em um dia. Mas se naquele dia entrarem 4, 8, 12, eu consigo fazer 12 em um dia? E no outro dia, se entrarem mais 12, eu consigo dar conta? Eu não consigo. Eu percebi que eu não consigo. Por quê? Porque um dia você consegue trabalhar ininterruptamente, sem parar um minuto, né? Parando apenas pro básico, você fica um dia sem dormir, mas isso não pode virar uma rotina porque te desgasta muito. E ao longo dos dias, dos meses, você vai pisar na bola, você não vai dar conta. Então, o prazo tá lá demorado, o envio vai ser feito até o mês que vem.
o cliente não quer esperar, ele cancela, deixa ele cancelar, porque se ele não cancelar, a gente não vai dar conta de fazer e vai acabar sendo cancelado, não é verdade? Então, o ideal, assim, é a gente desestressar, é a gente ficar em paz, né? Tem vários problemas para resolver e esse problema da pré-venda, de colocar um prazo de envio, esse a gente consegue controlar, não é verdade? Então, eu coloquei produto lá com 7 dias. Começou a acumular muito pedido. Eu tô vendo que tá ficando muito pedido pro mesmo dia. Eu vou lá e aumento para 10 dias a pré-venda, né? Ai, vai demorar. Se eu ver que acumulou muita coisa e eu tô vendo que não vai dar conta, eu vou lá no anúncio, eu não consigo alterar os pedidos que já foram pagos. O cliente entrou na Shopee, comprou o produto e pagou. Eu não consigo alterar a data, mas eu consigo alterar a data dos próximos. As próximas pessoas que entrarem e efetuarem a compra, aquele prazo que tá lá, né, que a Shopee vai informar para ele, ele vai estar maior. Então, o cliente vai saber na hora da compra lá até quando que aquele pedido vai ser enviado. Tem cliente que acha que é muito demorado? Tem, mas aí ele tem a opção de não comprar, de comprar de outra pessoa, né? E a gente tem que ficar tranquilo em relação a isso também. Porque no caso de quem produz o produto, né, não tem como você acelerar mais do que você já acelera, né? E fazer a pronta entrega, você só vai conseguir depois que você já souber o que tá vendendo legal. Às vezes você tem 10 opções de cores e só uma vende. Então não adianta você ter 10 produtos prontos de cada cor, porque só vende uma. Não é verdade? Então você vai acabar ficando com um monte de produto parado e tendo que correr para fazer aqueles produtos lá que são os que mais vendem. Eu vou voltar aqui em uma que é a mais importante de todas. A persistência, gente. Ninguém consegue nada em um dia, tá? Por mais dicas, segredos, né? O pulo do gato, por mais que alguém facilite para você, não vai ser fácil. Porque é difícil para todo mundo. Todo mundo, quando começa a vender qualquer coisa, tem uma certa dificuldade. É mais fácil para quem tem dinheiro para fazer um marketing pago. É mais fácil para quem conhece pessoas famosas que vão fazer a divulgação. Essa é a nossa percepção, que é mais fácil para essas pessoas, mas não é também. É difícil para todo mundo e a gente tem que se adaptar, né? Foi pro parquinho, né? Como é que é aquela frase? Se não sabe brincar, não desce pro play, né? É difícil para todo mundo e vai ser difícil para você também. E não é porque tá difícil para você que tá sendo mais difícil para você do que para todo mundo. Tá sendo difícil igual. É que algumas pessoas persistem, mudam a estratégia, tentam de novo, elas fazem de tudo e vão tentando até fazer aquilo dar certo. E tem gente que só coloca lá e fica esperando a encomenda chegar, né? Cada um faz do jeito que dá certo. O segredo é você ir aprendendo um pouquinho mais todo dia e mudando um pouquinho todo dia para melhor. Às vezes você muda uma coisinha e melhora, e às vezes você muda uma coisinha e piora, né? Então você tem que identificar quando você alterou alguma coisa que foi favorável, né? Que o resultado foi positivo, e quando você alterou alguma coisa e o resultado não foi positivo. A última coisa que eu vou falar é sobre o ADS. Lá tem a ferramenta, né, onde você paga para que a Shopee divulgue um pouco mais. Então, você vai lá, usa o dinheiro de verdade, né, você coloca, paga adiantado e ele vai divulgar um pouco mais, vai mostrar mais o seu produto em outros lugares. Essa ferramenta, ela funciona, tá? Mas assim, eu coloquei algumas vezes logo no começo da loja, porque eu não conseguia vender nada, né? Dá um desespero. Mas, gente, sinceramente, eu não achei que eu vendi por conta do ADS que eu coloquei. Tudo que eu vendi foi por conta da minha divulgação. Eu não acredito que tenha sido por causa do ADS, porque mesmo quando entrava lá que eu tive conversão, as pessoas que apareciam, né? As vendas que apareciam que foram convertidas eram vendas que eu tinha divulgado. Por exemplo, a pessoa já tinha falado comigo lá no Instagram. Aí eu passava para ela comprar pela Shopee. E aí aparecia lá a venda dessa pessoa, sabe? Ah, você fez venda, sei lá, de 10 produtos desse tipo de produto aqui. E aí eu consegui identificar que era aqueles 10 produtos que eu vendi para aquela pessoa que tinha entrado em contato comigo no Instagram. Ou seja, não teve nada a ver com o ADS. Então, se você tem uma boa estratégia de divulgação, você não precisa pagar ADS. Porque depois, quando você já tá vendendo, o seu produto, ele se divulga sozinho, sabe? Ele vai caminhando sozinho.
eu não acho, na minha opinião, né? Eu não acho que o ADS me ajudou. E aí, quando você faz o ADS sem você saber como funciona direito, você fica colocando dinheiro lá. A gente nem faz o cálculo lá no começo, né? Você só coloca o dinheiro e fica vendo ele diminuir. E aí, quando você faz uma venda, duas, você na mesma hora já associa que foi por causa do, né, impulsionamento pago que você fez. E às vezes nem foi. No meu caso, não era porque eu conseguia controlar, né? Como eu fazia uma boa divulgação, eu tava sempre olhando e falava assim, ah, mas isso aqui não foi porque apareceu para ela. Isso aqui foi porque eu mandei o link e ela comprou. Então, às vezes é bom você observar isso também. Talvez você esteja pagando a ADS, né? E se você for pôr na ponta do lápis, o tanto que você já pagou não converteu em vendas, né? E comigo aconteceu. Eu fui olhar lá, eu tava colocando R$50, por exemplo, só de teste, sabe? Pra ver se ia dar. Aí depois dizia lá que eu vendi alguma coisinha, mas na verdade aquela coisinha que eu vendi foi o link direto que eu mandei pra pessoa, mas entra no resultado deles, né? Como se fosse eles que, por conta daquela divulgação, ganhou. Então faz muito tempo, eu não digo que eu nunca mais vou fazer, porque são estratégias que a gente vai usando em campanhas, em datas, né, que você quer vender mais. Então eu não digo que nunca mais eu vou usar, mas não é o meu principal meio de divulgação. Então eu não tô correndo atrás mais de ADS. Normalmente eu colocava, né, que também não tô mais fazendo isso ultimamente, quando eles davam um pacote bem bom de desconto. Então eles davam, se você comprar R$50, fica por 20. Aí eu falei assim, aí eu acho que eu vou pagar R$20 para divulgar um pouquinho mais, né? Só que daí eles não deram mais esse tipo de desconto. Agora eles dão um desconto, mas você tem que pôr R$500, né? R$150, R$300. São valores altos. Na minha opinião, já não vale a pena. Para mim, pro meu nicho. Por que também? Porque eu já tenho uma quantidade de vendas assim por semana, que é o que eu dou conta de fazer, gente. O meu trabalho é manual. Não adianta para mim entrar 20 vendas por dia. Porque eu não consigo produzir tudo isso, né, em 2, 3 dias. Aí eu acabo acumulando um monte de pedidos, né? Então, assim, pro meu nicho aqui, pro meu ramo, que é trabalho manual, eu não preciso ter 20, 30 vendas por dia, né? Eu preciso ir valorizando o meu produto para que, apesar de vender uma quantidade menor, assim, né, eu ganho em cada venda, ganhe bem em cada venda. E aí é importante que você coloque um preço tirando os 20% da Shopee, tirando os R$2 de taxa, tirando as porcentagens que você precisa pagar, se você for CNPJ mesmo, né? Você vai ter que pagar uma taxa mensal pelo seu MEI, pelo seu ME, né? Depende aí do que você tem. Você vai ter que colocar lá os 4% de imposto. São coisas que tem que estar na ponta do lápis e que você tem que observar. Para que no final das contas você não ache que está ganhando e não tá suprindo nem o que você precisa pagar, que você tem que pagar, sabe? Então, faz os seus descontos, lança cupom de desconto, coloca um produto um pouco abaixo para fazer as primeiras vendas, mas não coloca de graça. Não coloca assim no prejuízo, sabe? Porque que adianta também você vender um produto? Porque eu acho até que você pode sacrificar o seu lucro para fazer as primeiras vendas, mas você não pode sacrificar o pagamento do produto. Então, você tem que vender. Qual é o valor que você não pode perder? Eu tenho que ganhar R$10. Então, não pode fazer o cálculo lá onde você vai ganhar só 9. Porque R$1 de prejuízo, ele quebra empresas inteiras, né? Dá para você falir. Se você, toda venda, você perder R$1, toda venda. Porque uma coisa é você não ter lucro nenhum. Outra coisa é você sair no prejuízo até para pagar ali o material, a mão de obra, o envio, né? Se você não teve lucro, você se mantém. Agora, se você começou a usar daquele que não é seu mais, então você divide ali o seu pagamento em 3. Um é para pagar a matéria-prima, né? O que você utilizou. A matéria-prima, a embalagem, todas essas coisas. Para cobrir o gasto que você já teve. 2 é para você repor a mercadoria, porque você vai ter que comprar o material para produzir de novo. E o terceiro seria o seu lucro, certo? Então, não é o valor vezes 3, é aquele valor dividido por 3. O valor que você vendeu. Então, não é o valor que você gastou vezes 3, porque senão você vai sair no prejuízo. O valor final dividido por 3. Dá para você fazer isso? Pagar o que você já gastou, comprar outro produto para vender
e separar o seu lucro? Porque quando você separa o seu lucro, aquela parte que você vai guardar em caixa, ela fica sacrificando o seu lucro, porque você não consegue chegar na loja para repor material e comprar mais barato. Você não consegue, se você gastou R$100 para fazer um produto, você vai ter que recuperar R$100. Não tem como diminuir aquele valor ali. Então, o caixa da sua loja, ele vai ser tirado do seu lucro, aquele excedente, sabe? Então, né, gente? Essa é a minha opinião, é a forma como eu precifico. É importantíssimo. Às vezes, você comprou um produto e esse produto saiu super barato. Peraí que o meu barbante acabou aqui, né? Aí peguei mais um novelinho aqui que já facilita. Eu fiz um vídeo falando sobre o novelador, né? E, gente, olha só, pra quem grava vídeo assim fazendo crochê, é ótimo, porque você coloca ele, ó. Ele vai aqui, ó, vai desenrolando e você não precisa se preocupar com nada. Não precisa se preocupar de estar puxando, sabe? Vou deixar até aqui, no final do vídeo, ele aparecendo aí. Então, já tava noveladinho, né? Foi só continuar. Então, voltando lá, né? Tava falando sobre os ADS. Você pode fazer, não significa que você não vai fazer, tá? Só porque eu tô falando. Significa, assim, que às vezes a gente acha no começo que não tá vendendo porque não fez ADS. E, na verdade, não é por isso. Você não tá vendendo porque não tá vendendo, né? Tanto que, às vezes, tá vendendo super bem, do nada, diminui as vendas. Sempre que tá perto também, assim, de uma data de campanha, por exemplo, 1 do 1, 2 do 2, 3 do 3. Na semana anterior, não vende quase nada, porque o pessoal fica esperando ali os descontos, né? Então, acaba que a gente faz ADS nessa semana que antecede a semana, aquele dia, né, que vai ter o desconto, e a gente só perde dinheiro, porque você pensou que ia vender mais e não vendeu, né? Aí eu fiz no 8 do 8 de 2022. Coloquei ADS pro 8 do 8. Eu vendi super bem. E naquele primeiro momento eu fiquei achando que eu tinha vendido muito bem por conta do ADS. Mas não foi, porque a maioria das pessoas que compraram, elas compraram de mim porque viram eu lá no Instagram. Viram as minhas postagens no Instagram. Então, depois, na hora de concluir o pedido e tal, né, que eu conversava um pouquinho com a pessoa, falando pra ela que o pedido estava pronto e que ia ser enviado, ela ia lá e falava, eu vi os seus trabalhos lá no Instagram e eu gostei. Eu vi os seus trabalhos no YouTube e eu gostei. Então, no meu ramo, no meu nicho aqui, né, eu não achei que o ADS ajudou tanto. Mas eu repito, significa que eu não vou mais usar? Claro que não. Significa que neste momento eu cheguei à conclusão de que não me ajudou, mas que talvez eu possa mudar. Até porque, gente, o que acontece? A Shopee, ela tá sempre mudando alguma regrinha, alguma coisa, e aí a gente tem que se adaptar. Não adianta só reclamar. Aumentou a taxa? Aumenta o preço do seu produto. Agora tem que ter... Esses tempos alguém tinha dito que as transportadoras estavam cobrando que tivesse etiqueta adesiva. Se essa regra mudasse mesmo, não é o caso, porque aqui não teve problema nenhum. Ou talvez seja só para algumas regiões, não sei. Mas aqui comigo não tive esse problema. Mas digamos que eles mudassem essa regra e agora você tem que ter uma etiqueta adesiva. Tem que ter etiqueta adesiva. A gente trabalha para uma empresa e essa empresa muda as regras conforme ela quer. Em cima da hora, inclusive, né, ela vem e avisa, a partir do dia tal vai ser assim. E você que se vire, né? E a gente tem que se adaptar. Ao invés de se desesperar e largar o barco, adapta. E se as vendas diminuírem, não tem problema, né? Não tem problema sim. Você vai se adaptando, você vai arrumando um jeito de fazer. Tem um pelinho rosa aqui. Eu acho que eu devia ter falado isso lá no começo, mas é uma coisa muito importante. Se por acaso você for combinar com alguém, dessa pessoa comprar na sua loja, para te ajudar nas primeiras vendas, não pode trocar de compra, tá? Por exemplo, você compra de mim e eu compro de você. Também não pode, porque a Shopee identifica o cruzamento de informações, né? Não faz sentido que você tá comprando de mim e eu tô comprando a mesma coisa de você, né? Às vezes você vende até um nicho diferente, mas eu tô comprando de você e você comprando de mim pode prejudicar uma outra. Então, tem que tomar cuidado para ela não banir a sua loja por coisas à toa, né? Às vezes é que nem eu falei, aqui em casa, por exemplo, eu sempre compro na minha loja e pago com o Pix do meu marido, por exemplo. Às vezes eu compro com a... Não, aliás,
Retiro o que disse, gente. Eu não compro na minha loja e pago com o Pix do meu marido. Eu compro na minha loja algum produto e pago esse produto utilizando o dinheiro que tá no Pix do meu marido, ao invés de pegar o Pix, enviar pra minha conta e depois pagar, sabe? Mas se eu fizer o contrário, que nem eu falei errado, se eu pegar e comprar um produto, não, eu pegar da loja dele não, da conta dele e comprar um produto na minha loja, eu posso ser banida. Por quê? Porque o Pix dele já tá vinculado na minha loja, porque eu uso para pagar os produtos que eu compro também. Assim como às vezes eu compro os produtos utilizando o perfil dele e pago com o meu Pix. As nossas contas, elas são cruzadas, então eu não posso pegar o meu perfil, vamos dizer que ele tivesse uma loja também. Eu não poderia comprar na loja dele e ele vir e comprar na minha. Porque os nossos perfis, eles estão cruzados. E aí, quando a Shopee verificava, eu falava assim, não, eles estão fazendo alguma coisa errada. Um tá comprando do outro. Deu pra entender? Então, não façam isso. Isso aí, bane mesmo a conta, até porque tá errado mesmo, né, gente? Então, se você tem o costume de comprar e pagar com a conta de outra pessoa, às vezes fica mais fácil. Às vezes, por exemplo, eu compro, por exemplo, um produto e aí a minha mãe ganhou um cupom de desconto com valor alto, assim, né? Principalmente em dias de campanha. Sei lá, barbante. Aí eu peço pra minha mãe comprar e eu pago com o meu Pix. Então ela comprou lá na conta dela, porque para aproveitar aquele cupom, e aí ela manda lá o link pra mim, né, do Pix, né, a chave, e eu pago. Ou seja, se eu quiser que a minha mãe compre uma coisa na minha loja para me ajudar, vamos dizer assim, porque eu comecei agora a vender, eu não posso fazer isso, porque senão minha conta pode ser banida, porque as nossas duas contas, elas já estão vinculadas, porque a gente faz compra juntas. Isso é muito importante, gente. Às vezes a gente faz alguma coisa errada assim e nem sabe, né, o que foi que fez e olha aí. Pode ser que você tá pagando alguma coisa. Então, vai fazer esse tipo de coisa, você pode fazer, muita gente faz. Mas sempre faz observando isso, conversando com alguém que nunca você fez transação nenhuma ali na loja. E lembrando que se você for combinar com uma amiga, por exemplo, ela tem uma loja e você tem uma loja também, uma não pode comprar da outra. Porque fica bem óbvio que foi uma combinação e não é isso que a Shopee quer, né? No mais, gente, é muita divulgação. Muita divulgação mesmo. Faz um canal aí no YouTube para divulgar os seus produtos, para falar, para compartilhar como tá sendo a sua experiência. Quem tá aqui há bastante tempo sabe que eu comecei a falar, gente, eu abri uma loja na Shopee. Ai, gente, a minha primeira venda na Shopee. E assim foi indo, e agora eu tenho venda todos os dias, né? Eu tive que colocar também lá em pré-venda para não me prejudicar, porque eu não tava dando conta de enviar as coisas assim no prazo. E assim, gente, viu que não vai dar conta? Cuidado, porque quando a sua loja, ela recebe os pontos de penalidade e os seus produtos param de aparecer, demora um tempão para poder você conseguir colocar esses produtos em destaques de novo. Aconteceu logo no começo da minha loja, né? Tava com alguns meses de loja, tava vendendo super bem, e aí deu um erro lá, os meus produtos pararam de aparecer para as pessoas, a minha loja inteira. Você ia me procurar lá na Shopee, você não me achava. E isso prejudicou tanto a minha loja que eu vou fazer até um vídeo. Eu tava fazendo um balanço do quanto eu ganhei o ano passado, né? Mês a mês, para poder comparar com esse ano, porque é legal de ver o quanto que a gente melhorou, né? E aí, o que que acontece? Teve um mês de outubro, mais ou menos, as minhas vendas despencaram de um jeito que eu não vendi quase nada, por causa dessa história da minha loja não tá aparecendo para todo mundo. Então, olha aí, dá muita diferença. Então, é importante você estar preparado para as coisas darem certo, porque às vezes está dando tudo certo e por causa de estar dando tão certo e você não tá preparado, você acaba se prejudicando e as vendas caem totalmente por conta que você não estava pronto para lidar com aquela quantidade de pedidos que está chegando. É um perrengue chique, né? Você não tá conseguindo lidar com um monte de pedido, né? Eu vi umas pessoas falando que você pode colocar a loja em modo férias, se você não estiver dando conta de enviar os pedidos. Porém, gente, eu vi outras pessoas dizendo que quando você coloca férias e volta, a sua loja ela fica escondida lá, ela não é divulgada do mesmo jeito que estava sendo, sabe? E aí você acaba não conseguindo vender por um bom tempo até que ela pegue um engajamento. Então, a última dica, hein? Se você não estiver dando conta e você quiser colocar, tiver aí tentada a colocar sua loja em modo férias, coloca os produtos como esgotado. Assim os produtos continuam lá, as pessoas continuam vendo, mas vai estar esgotado. Ninguém vai conseguir comprar,
até que você consiga se organizar de novo. Falta só um, hein? Mas esse vídeo tá gigantesco, gente. Acho que eu vou parar. Vou fazer esse aqui depois, porque senão eu não vou conseguir enviar esse vídeo pro YouTube, porque vai estar sem memória. Mas olha só, então, uma encomenda de 6 peças de suplá modelo flor em rosa com cinza e branco. Só falta fazer o último detalhezinho rosa nesse. E, gente, comenta aqui quem chegou até o final, se vocês ficaram com alguma dúvida, se vocês entenderam o que eu falei, se serviu para alguma coisa, né? Às vezes era alguma coisinha que eu falei aqui te ajudou. E eu espero de todo o meu coração que vocês consigam vender bastante. Bom crochê!